foi uma das pessoas que me disse uma coisa que depois ficou na minha cabeça. A dúvida tem que estar presente. A dúvida tem que estar presente. Pergunta sempre o que é que está por trás disso, o que é que existe por trás, qual é o objetivo. Começou de maneira amadorista, sempre, como sempre começa alguém que procura o teatro de maneira mais aprofundada. Hoje nós vamos conversar no Conversas Folianescas com Zé Renato, importante criador do teatro brasileiro. Nós estamos aqui no teatro mais recente que o Zé Renato fundou, chama Teatro dos Arcos. Esse homem que inaugurou, fundamentou o teatro moderno brasileiro lá nos anos 50 e hoje, além de tudo, é um grande inspirador e um membro atuante do movimento Teatro de Grupo da cidade de São Paulo. Zé, conta como é que começou essa aventura. Olha, começou de maneira amadorista, como sempre começa alguém que procura o teatro de maneira mais aprofundada. Eu gostava muito de esportes, praticava muito esporte. Eu era associado do Pinheiros, o antigo Germânia, né? Nós tínhamos lá um grupo de esportistas e tinha um técnico alemão que queria fazer a juventude trilhana com a gente, naquela época. Então a gente fazia muito esporte e eu era obcecado por esporte, fazia tudo. E tínhamos um grupo lá no Pinheiros. E um dia tinha também aos domingos as festas de fim de semana, com os bailes e as garotas que a gente namorava e tal. Então, uma das senhoras um dia inventou de fazer um grupo de teatro amador. Vamos fazer um grupo de teatro amador com esse nosso grupo de esportistas. E aí, quem escreve a peça? Eu era metido a fazer poesia e tal, não sei o quê, então eu escrevo. E escrevi uma peça chamada Os Parentes da Julinha. Eu mal tinha ido ao teatro, meu irmão às vezes me levava a ver a Alda Garrido no Teatro Boa Vista. Eu via às vezes o Procópio Ferreira, mas eu não conhecia nada. Então eu escrevi um dramalhão chamado Os Parentes da Julinha. Era terrível. E a gente fez essa peça no Clube Pinheiros, na rua D. José de Barros, na antiga sede do Clube Pinheiros, para os associados. E foi um sucesso. Bom, ali eu me senti absolutamente dentro de um ambiente que eu gostei muito. Gostei de fazer teatro. E eu, naquela época, tinha um laboratório de prótese dentária, estava estudando para ser dentista, ia entrar na faculdade de odontologia, mas nesse ano, 1948, foi fundada a Escola de Arte Dramática, a primeira Escola de Arte Dramática de São Paulo, pelo Alfredo Mesquita. E eu vi um anúncio no jornal e disse, bom, eu vou tentar. Naturalmente, eu tentei, escondido da minha família, que queria que eu fosse dentista. E aí, eu prestei exame, entrei com um grupo de 36 colegas da primeira turma da EAD, que foi fundada em 1948. Me formei em 1950. Essa turma de 36 terminou com 9 só, dos quais talvez 3 ou 4 ainda estejam vivos. E assim foi. E aí começou e a gente, uma vez mordido por esse estranho mosquito do teatro que contamina a gente, eu não consegui mais me afastar. E fui me aprofundando, larguei naturalmente a odontologia e fui trabalhando em teatro, escrevendo e trabalhando. Gostava muito de escrever, mas depois a direção me pegou com mais objetividade, eu parei de escrever, bobamente, estupidamente. Essa formação, só um breve retrato, a formação na EAD dessa época era voltada assim, da influência do que? O teatro francês, o teatro... O teatro francês, uma base stanislavskiana, era dada a história do teatro baseada nos estudos do Décio Almeida Prado, que era um ótimo professor.
e o Alfredo Mesquita, que tinha muita influência e muita ligação com o teatro francês. Em geral, toda a direção dele era baseada nos grandes mestres franceses. Era o Jean Meyer, diretor da Comédie Française da época, o Jouvet, o Louis Barrault. Então era toda uma linha de teatro francês da época que ele seguia. A escola, o próprio Alfredo Mesquita também é responsável, acho que, do primeiro ou segunda montagem do Brecht na América Latina, não é isso? Exatamente. Ele fez a primeira montagem, eu acho. Ele fez a Exceção e a Regra, o primeiro espetáculo com os alunos, no qual eu participei também como aluno, como ator. Sim. Você estava no primeiro... Eu estava nessa montagem. Exceção e a Regra foi com quase todos os alunos da época. E ele fez uma montagem muito interessante. Depois, como veio o Arena, Zé? Bom, o Arena veio através daquela estranha compulsão juvenil de querer mudar o mundo, né? Eu, como todos os estudantes da época, achava que éramos os donos da verdade e que tínhamos força e consistência para mudar tudo. Estava tudo errado e a nossa presença no mundo iria mudar o mundo. Aliás, não mudou muito entre hoje e antigamente. Os estudantes continuam a pensar assim, infelizmente, sem muita profundidade. É uma pena, mas de qualquer maneira é a força que transforma, pelo menos, algumas coisas. Bom, então, na EAD, depois das aulas que terminavam às 10h30, 11 horas da noite, a gente se reunia num barzinho ali da Xavier Toledo, chamado Harmonia, um barzinho que não existe mais, tinha uma música alemã e tal, e a gente bebericava chopp até as 2 da manhã, todo dia, batendo papo. Às vezes o Décio Almeida Prado ia conosco, um ou outro professor. E nas conversas a gente procurava um jeito de descobrir uma maneira teatral que não precisasse gastar dinheiro. Não tínhamos dinheiro, então, alguma coisa que não gastasse dinheiro. Então o Décio falou naquela época, olha, saiu um livro nos Estados Unidos agora chamado Theatre in the Round, que fala sobre uma forma de teatro que gasta 10% do que se gasta normalmente no teatro. Eu vou te emprestar o livro. Ele me emprestou o livro no dia seguinte. É um livro da Margot Jones, uma diretora americana que fez essa experiência de teatro de arena em Dallas, no Texas. E escreveu um livro a respeito. O livro é interessante, tem uma série de observações práticas, objetivas, sobre a maneira de resolver os problemas em teatro de arena. E eu gostei, comecei a ler, tal, me interessei. E disse, eu vou fazer uma experiência aqui na Escola de Arte Dramática. Naquela época, o TBC estava escolhendo uma peça de Tennessee Williams em um ato para fazer com um espetáculo de 3 peças em um ato. Nós também escolhemos uma peça de Tennessee Williams. Aliás, era bom dizer que nós fazíamos... A escola era no 2º andar do TBC. Então a gente tinha muito contato. Às vezes fazíamos figuração nos espetáculos e tal, mas havia muito contato. Então, o TBC escolheu uma peça chamada Lembranças de Berta. No mesmo livro, que se chamava 27 Vagões Cheios de Algodão, a série de peças em um ato do Tennessee Williams, tinha uma outra chamada Demorado a Deus, que eu escolhi. E com essa peça a gente fez uma experiência na escola, em arena. Abrimos um espaço no meio de uma sala, penduramos algumas estruturas de portas, estruturas de janelas no teto. Eu ainda não me libertei, naquela época, totalmente da cenografia, e fiz, então, um espetáculo voltado para o interior, como se, de repente, a gente não abrisse uma 4ª parede, mas levantasse, fechasse a 4ª parede e o público espiasse através das outras paredes todas. Então, o espetáculo ficou voltado para dentro de si mesmo. Mais tarde, eu fui analisar e percebi isso. E eu acho que o espetáculo teve repercussão, foi interessante. E a gente gastou muito menos do que 10% do que o TBC gastou no Lembranças de Berta, que era a mesma equivalência, vamos dizer. E eu acho que cá entre nós fizemos mais sucesso que eles.
tinha público. E tinha público. Bom, e a partir daí a experiência se consolidou. Eu depois escolhi uma outra peça em um ato para fazer quando a escola viajasse. Por exemplo, a escola viajou para Salvador, dirigida pelo Alfredo Mesquita, viajou para Salvador, para Recife, e nós estreamos em Recife um espetáculo em arena no palco do Santa Isabel. Veja você que coisa estranha. O público sentou na plateia do Santa Isabel e dentro do palco do Santa Isabel a gente armou uma arquibancada também, fechando os 3 lados. Então, fizemos lá o Demorado a Deus e uma peça do João Bittencourt chamada A Cira do Barão, que era uma adaptação de um conto húngaro que o João tinha, meu primeiro contato com o João Bittencourt, que depois se prolongaria por muitos e muitos anos. Bom, a partir daí a gente começou, e em 50 nós nos formamos na escola, essa experiência foi em 49, em 50 nós nos formamos na escola, e formamos imediatamente a Companhia de Teatro de Arena, a partir daí. Nós tivemos a sorte de um político da época, Gastão Vidigal, gostar da gente e nos propor, através do SESC, um patrocínio durante um ano. Então, durante um ano, a gente ficou com uma pequena verba do SESC para fazer espetáculos onde tivesse chance, lugar. Então, a gente fazia em fábricas, em refeitórios de escola, em quadras de esporte, e levávamos uns 10, 12 refletores que a gente pendurava com arame de maneira mais rudimentar possível, e íamos assim fazendo os nossos... Mas o SESC tinha tradição na época de fazer teatro? Não. Vocês inauguraram? Não. Provavelmente a gente inaugurou na época. Tinha naquela época também começou o Osmar Rodrigues Cruz. Ele fazia teatro no Caetano de Campos, na Praça da República, e foi ele quem, de repente, passou a fazer teatro no SESI, e a nossa primeira briga com ele foi porque ele achou que devia fazer teatro de graça. Sim. Então a gente discutia muito porque achava que quem recebia o teatro de graça não valorizava o que recebia. Discussão que até hoje persiste e eles não conseguem entender. Não conseguem entender. Como é que recebeu o ambiente cultural nas primeiras montagens dessa experiência de vocês? A crítica, a imprensa, como é que era? Olha, durante uns 2 anos, nosso relacionamento com a crítica foi muito amistoso. Aparentemente, eles gostaram da novidade em si. Então, a gente tinha esse primeiro espetáculo, que era Demorado a Deus, e montamos uma outra peça de Martins Pena, Judas em Sábado de Aleluia, que eu convidei o Sérgio Brito para dirigir. O Sérgio Brito dirigiu essa peça, e num espetáculo só a gente fazia as 2 peças em um ato. Depois eu procurei outras peças. Eu achei uma peça comercialíssima, uma peça inglesa, de um autor inglês comercial, chamava-se Stafford Dickens, o autor, era Why Not Tonight? A gente chamou Esta Noite é Nossa. Foi um comercialzão que a gente descobriu para atrair público, para que a gente começasse a interessar a burguesia paulistana. Não havia essa intenção, não havia muito essa intenção, havia a intenção de fazer comércio mesmo, mas eles responderam bem. Mas a burguesia frequentava o quê? Tirando o TBC que vocês estavam em cima, o que tinha de teatro lá? Tinha os espetáculos das companhias tradicionais, tinha Dulcino Odilon, tinha Procópio, que viajavam, de vez em quando vinham companhias de fora. Era praticamente as companhias itinerantes, o TBC, e alguns grupos que se formavam e desapareciam. Nós fazíamos sempre mais ou menos nos mesmos lugares, na escola, na cultura inglesa, no Instituto Israelita Brasileiro, no Círculo Italiano, onde na escola... Tem uma foto bonita do Diários Associados, é isso que vocês fizeram? Bom, isso foi depois, isso foi um pouquinho depois, logo no começo também. Mas aí o Titilo Matarazzo nos ofereceu naquela época era fácil chegar a essas pessoas, porque era pouca gente. Não tinha lei Rouanet. Não tinha nada disso, e a gente chegava com facilidade a essas. Isso é interessante, havia essa coisa, a gente lendo um pouco a história,
Bom, a gente vê que uma série de pessoas que vieram para o TBC faziam teatro amador, não é o teu caso, porque se vê que você veio de uma família trabalhadora, já era protesto, vinha também de uma burguesia alentada pelo capital, né? Mas, independente disso, havia esse interesse dessa pretensa elite do que acontecia com o teatro, de frequentarem, de apoiarem, sei lá o quê? Não, eu acho que havia mais, era uma identidade social, assim, entendeu? Uma espécie de festa que eles frequentavam como mais um acontecimento, mais um evento que eles juntavam a sua atividade. Na verdade, havia dois grandes grupos de teatro na época, isso é indispensável que se diga. Havia o teatro universitário, antes da formação da escola, e havia o teatro de amadores de São Paulo, que era do Alfredo Mesquita um e do Décio Almeida Prado outro. Então, esses dois grupos foram que deram origem ao TBC e deram origem também à Escola de Arte Dramática. Então, esses grupos continuaram, mas não fizeram mais espetáculo, porque a maioria deles se transformou em ator profissional do TBC. A escola surge, isso é uma coisa que sempre lendo fica em dúvida, ela surge para formar mão de obra para o TBC? Isso talvez seja uma possibilidade, sim. Mas, na verdade, a escola se inaugurou antes do TBC começar. Agora, foi quase concomitante. Então, o TBC começou contratando grandes nomes. E nós, da escola, às vezes fazíamos pequenas pontas, pequenas figurações, né, nos espetáculos da escola, do TBC. Mas eu não creio que houvesse essa intenção assim tão capitalista. E o Franco Zampari, de fato, era um capitalista ilustrado, tinha cultura, ou era simplesmente uma aventureira? Esse camarada realmente é um cara que a gente deve muito a ele. Todo o teatro paulista deve muito a ele. Na verdade, era um sujeito que tinha muita fortuna, que não precisava fazer isso, e de repente resolveu sair da fábrica que ele tinha, da fortuna que ele tinha, e estabelecer um centro cultural da maior importância. E se não houvesse uma pressão capitalista dos bancos da época, uma sacanagem terrível do Banco do Estado de São Paulo, se houvesse uma compreensão maior, a Vera Cruz hoje seria uma força incrível. Na verdade, o cinema sofreu muito. E a Colômbia, que matou o Cangaceiro. Também. Mas, na verdade, o Zampari tinha uma intenção de fazer coisas sérias. Eu me lembro que ele fez um concurso de teatro procurando textos brasileiros. Ele, aparentemente, prestigiava o único autor brasileiro na época, que era o Abílio. Os outros, Nelson Rodrigues, inclusive, não faziam sucesso. Uma tradição de não fazer sucesso em São Paulo na época. Em São Paulo? Em São Paulo. O Rio fazia muito sucesso, o Nelson. O Abílio lá não funcionava. Aqui o Abílio funcionava muito bem e o Nelson não funcionava. Então, isso perdurou durante alguns anos, mas logo se destruiu. O Nelson, de repente, derrubou todos os tabus. Hoje nem se fala do Abílio. Hoje, infelizmente. Mas era um autor importante na época. E o Zampari criou um concurso para descobrir novos autores. Eu tirei um dos prêmios da época, com uma peça que eu escrevi para o Otelo, grande Otelo, chamado Plantas Rasteiras. E tem ainda isso? Tem, nunca foi feita essa peça, da Marião também, mas eu fui classificado. Tanto que o Zampari, numa reunião da escola, aparecia lá e disse: quem é com esse teu pai coral aqui? Eu leio sua peça, eu gostei muito. Eu muito italiano falar. Foi na época que começaram a vir os diretores italianos, que nós tínhamos muito interesse. E a escola tinha uma relação com os atores, os diretores que vieram? Vocês tinham uma troca? Nós tínhamos interesse nisso, né? Eles não davam aula nada na escola? Não. Quem deu aula foi apenas um que não veio como diretor, mas foi o Luiz de Lima. Que não veio como diretor, veio contratado pelo Alfredo para dirigir, para dar aula mesmo na escola. Depois acabou virando um ator aqui no Brasil. Mas a gente admirava muito os italianos. Imediatamente a gente se fez amigos dele. Eu me lembro que à noite que chegou o Celli, que o Celli era esperado, um grupo de alunos, inclusive eu, estávamos na porta do TBC esperando chegar o Celli, para conhecer esse italiano que vinha de Buenos Aires.
Então, quando ele chegou, ele se apresentou, a gente cumprimentou e tal. Eu, como era filho de italiano, mãe e pai italiano, eu falava mais ou menos italiano, então me metia a falar com ele, conversei com ele na época. E a gente ficou amigo. Mas ele era muito inteligente e tinha muita experiência, aparentemente. Quer dizer, na época ele estava ainda começando a sedimentar a sua experiência, né? Que ele havia sido formado há uns 3 anos. Era muito jovem, né? Era jovem. 3 anos que tinha sido formado, estava fazendo um período de adaptação em Buenos Aires, quando o Zampari chamou ele para cá. Junto com eles veio um ambiente cultural, será de troca de bibliografia, da informação que talvez não circulasse na América Latina pela distância da Europa? Eu acho que o que eles trouxeram foi uma formação europeia importante para nós, né? Eles trouxeram, de repente, o contato com textos que a gente nunca tinha ouvido falar. Então, a gente, embora lesse, procurasse ler, a influência francesa era muito maior. Ele trouxe, por exemplo, a influência inglesa, a tradição italiana. Então, ele trouxe, a gente leu, a partir daí, a gente começou a ler Pirandello, começamos a ler os autores americanos mais importantes, Arthur Miller e outros, O'Neill, que a gente havia lido pouco, O'Neill, por exemplo. Então, ele trouxe essa consciência que a gente tinha por ouvir falar nas aulas de história de teatro, mas que, na verdade, como todo brasileiro, a gente deixava um pouco para lá e tal. E, de repente, a gente sentiu a necessidade de aprofundar a leitura desses textos. Isso vale, qualquer um pode falar isso. Isso vale uma provocação do Zé Renato, porque estudante de escola de teatro hoje não lê peça. Está brincando, ele está falando que ele não lia, porque ele já devia ter lido um monte de coisa. Ler peça é uma coisa interessante. Depois do Titilo, como é que vocês vão parar na Teodoro Baima? Bom, como é que você acha aquilo? O que era antes daquilo? Bom, aí a gente continuou sem local definitivo e fazendo em 52, 53. Aí em 53 eu descobri uma peça francesa passada num circo, chamada Voulez-vous jouer avec moi? Então essa peça tinha sido feita no Rio de Janeiro há uns 10 anos antes, pelo Álvaro Moreira, que era um poeta da época, e tinha traduzido a peça. Eu gostei da tradução, achei que a gente podia fazer, porque era uma peça passada em circo. Eu ainda acreditava que nem todas as peças podem ser feitas em arena, só algumas cuja presença de cenografia não fosse tão importante. Decisiva. Mas essa ideia eu hoje modifiquei completamente. Mas, na época, eu achava isso. Então, essa peça passada no circo me atraiu muito. Então, a gente começou a ensaiar. Procurei uma moça que fosse bailarina, bonita, atraente. Tinha um rapaz que era lá do Pinheiros, que começou a fazer teatro comigo, que era o John Herbert. Só tem uma namorada que é perfeita para isso. E aí chamou a Eva Vilma, que ela tinha acabado de fazer concurso para o Balé do Quarto Centenário. A Eva Vilma? Eva Vilma. Ela tinha sido aceita pelo Balé do Quarto Centenário para participar na época. Então, nós a chamamos, ela gostou também da experiência. Eram 4 palhaços, 3 palhaços e ela com o bailarino, e mais alguns figurantes. Então, Sérgio Brito fez o palhaço alegre, eu fiz o palhaço triste, e o John Herbert fazia o palhaço clown que vinha do público, e ela fez a bailarina. Essa peça é Moço de uma Mulher e 3 Palhaços. Estreamos no Museu de Arte Moderna, porque o Titilo ofereceu o salão para a gente fazer as estreias. A gente fazia estreia e fazia enquanto tivesse público. Então essa peça ficou durante 2 meses em cartaz lá no Salão de Exposições. Eu me lembro que tinha na ocasião uma exposição do Manuel Bandeira, não. Manuel Bandeira, não. Antônio Bandeira. É um pintor que depois fez um sucesso enorme. Ele estava começando e alguém do público furou uma tela dele. Não sei porquê. Então ele veio cobrar de mim a tela e eu fiquei muito chateado. Eu dei para ele 2 entradas para pagar a tela. E se eu tivesse guardado essa tela hoje, valeria muito, valeria a pena. Bom, enfim, a gente fazia lá as estreias.
Essa peça teve uma repercussão muito grande. A gente fazia lá e fizemos em vários lugares, várias fábricas, escolas. O Rio de Janeiro vinham críticos para assistir, o Pascoal Carlos Magno, o Claude Vincent e outros críticos da época vinham assistir os nossos espetáculos, escreviam. Aqui em São Paulo escreviam muito sobre a gente. O Diário da Noite tinha uma seção escrita pelo Matos Pacheco, colunista social da época, que escrevia sobre teatro também, e que badalava muito a gente. E por intermédio desse Matos Pacheco, a gente recebeu um convite. Em agosto de 54, Getúlio se suicidou. E em setembro, outubro, em outubro nós recebemos um convite para fazer esse nosso espetáculo no Palácio do Catete. Café Filho, que era o presidente da ocasião, tinha muita curiosidade de ver o que é que esse grupo paulista tinha inventado uma maneira nova de fazer teatro. O presidente da República, Café Filho, queria saber o que era isso. Como mudou, né? Como mudou. Brincadeira. Bem, aí mandou um avião da FAB nos buscar, com um oficial aviador que se encantou com a Vivinha. Foi sorte, porque senão ele escolheria o pior caminho para nos levar no ar. Enfim, foi muito interessante. Nós passamos um dia lá no Palácio do Catete, montamos a nossa meia dúzia de refletores num dos salões. O próprio Café Filho, durante a tarde, veio lá nos visitar, nos cumprimentar, nos levou a fazer um tour pelo palácio, mostrou o quarto onde Getúlio se suicidou, contou a história toda, muito simpático. E à noite estava toda a grande sociedade do Rio de Janeiro para fazer. Todo o ministério estava lá. Que coisa. O ministro da Educação, ele obrigou provavelmente o ministro da Educação e Cultura na época, e todos os outros ministros a assistirem. Isso teve uma tão grande repercussão, saíram várias páginas no Cruzeiro, por exemplo, que era a revista de grande circulação na ocasião. Isso teve uma grande repercussão, tal ponto que quando a gente voltou para São Paulo, as pessoas me diziam: vocês precisam arranjar um local permanente, vamos arranjar um local permanente. Tínhamos amigos que diziam: vamos fazer uma sociedade, a gente vende entradas com antecedência, ou um grupo de associados que pagam X e que tem direito à estreia, tal, esse tipo de coisa. E um amigo nosso que tinha uma loja aqui no centro de São Paulo, o Rogério Levi, disse: eu organizo isso, vamos lá que eu organizo isso. E eu descobri aquele armazém lá que estava vazio, estava há anos vazio. Às vezes passava lá e via aquela garagem vazia e disse: puxa, aqui dava um teatrinho. Tinha um outro lugar, melhor ainda, ali na Vila Ipiranga, ali perto, na esquina da Rua Araújo, que hoje tem um dancing, sei lá. Era um local ainda melhor, porque tinha um mezanino que dava para fazer uma coisa fantástica. Mas aquele era inacessível pelo preço. Esse está na mão de dois irmãos advogados, Eduardo Badra, parece, e o irmão dele, que gostavam de teatro, de repente se interessaram pela possibilidade. Enfim, com o auxílio desse dono de loja, a gente alugou essa loja. Em um mês, nós construímos quase praticamente nós mesmos, a Vivinha, o Johnny, o Sérgio Brito, eu, todo mundo que trabalhava. O início era, então, você, Vivinha, Sérgio Brito, tinha Sérgio Sampaio, tinha Geraldo Mateus, marido da Moná Delassi, que são os pais da Cristiane Torlone, e vários outros que depois foram saindo. Mas, em princípio, basicamente, éramos nós. E nós praticamente construímos aquelas arquibancadas, pregamos os pregos, fizemos aquelas arquibancadas. Tinha um espaço no meio de 3 por 4 metros para o espetáculo. Eu dizia: é pequeno, mas se a gente diminuir mais, para ter um pouco mais de público, a gente tinha que escolher. Tinha 144 lugares com esse espaço de palco. E aí vamos começar assim mesmo. Vale lembrar que, para quem vê hoje a arena, a ferradura fechava mesmo. Fechava mesmo. Hoje, e a escadinha subia, descia, né? Subia, descia. Tinha uma saída reta só do lado. As outras todas eram escadas que subiam e desciam. E assim foi. A gente
lançou aí o Arena em fevereiro de 55, pronto, com uma ideia de mostrar a facilidade que era a Arena. Então a gente fazia uma peça terça e quarta, outra quinta e sexta e outra sábado e domingo. Então a gente começou com aquele nosso repertório. Era terça e quarta, era uma peça nova que a gente montou, chamada Rosa dos Ventos, um drama belga muito interessante, que a gente montou naquela ocasião. Estreou lá. Depois, quinta e sexta, era a peça inglesa comercial, Esta Noite é Nossa. E sábado e domingo é o grande Mulher de Três Palhaços. Bom, e aí começou. Depois a gente mudou esse sistema, porque percebeu que muita gente ia ao teatro e dizia, bom, eu queria assistir essa peça, não é hoje o dia, é amanhã e tal. Depois a gente achou melhor fazer como tradicionalmente as peças até esgotar a sua lotação. Meu irmão, que era bilheteiro, que eu botei meu irmão na bilheteria para me ajudar, ele disse, esse público é muito botucudo, só vai ao teatro no fim de semana. Durante a semana fica vazio, porque ninguém sai de casa. Tinha esse problema. Mas nos outros teatros? Também. Mas tinha durante a semana? Tinha, sempre era de terça a domingo. As sessões eram de terça a domingo, às vezes com quando fazia sucesso, 2 sessões às quintas-feiras, que a gente também fazia, 2 sessões aos sábados e 2 sessões aos domingos. Eram 9 espetáculos por semana, era o mínimo para a gente aguentar financeiramente. E esse pessoal, vocês, o grupo, em termos de organização, ele vivia dos espetáculos, ou as pessoas ainda tinham outra profissão, não? Eles viviam do borderô do espetáculo. Não, a gente de venda, lógico, tinha venda. A gente vivia do que entrava, assim, o que entrava era mais ou menos dividido entre todos, mas cada um tinha uma outra atividade. Eu, por exemplo, naquela ocasião começou a televisão, então eu fui chamado para a televisão. Eu fui dirigir a TV Record. A TV Record inaugurou com 3 produtores, que a gente fazia 3 programas ao vivo por dia. Era o Graça Mello, Miroel Silveira e eu. Fazíamos 3 programas ao vivo por dia, novela, tudo. Fizemos uma novela adaptação de Machado de Assis, Helena de Machado de Assis, em 12 capítulos, ao vivo. Outras novelas ao vivo, era uma loucura total. Eu fiz isso durante 2 anos. Aí de repente, o Paulo Machado de Carvalho me chamou e disse, olha, você está muito dividido. Você tem o Teatro de Arena e tem a TV Record. Você escolhe. Se você quiser ficar aqui, me dá muito prazer, mas você tem que parar com o Arena. Então, muito obrigado. Fiquei no Arena. Que erro desgraçado. Porque eu deixei de ficar rico. Me condenei à pobreza. Mas, apesar disso, foi um trabalho extremamente prazeroso. É claro que eu escolhi porque eu gostava, é claro que eu fui muito feliz, Maria. Mas também você pode dizer que está feliz porque hoje você não é funcionário da Edir Macedo, né? Não, nessa altura eu já teria aposentado. Para completar essa parte do Arena, quando chega o Teatro Estudante, que vai fazer essa associação? A gente fez muita amizade com vários diretores italianos, entre eles o que era o mais bem preparado de todos, intelectualmente, era o Ruggero Jacobi. O Ruggero era um cara fantástico, era um teórico politicamente falando, intelectualmente falando, literariamente, era tudo. Ele era pouco lido, né? Gozado que hoje ele é pouquíssimo lido, apesar da tese da menina, agora esqueci o nome. Da Berenice. Ele foi muito injustiçado, assim, do ponto de vista intelectual. Mas, na verdade, ele não era um bom diretor, não era um diretor excelente. Ele era um excelente intelectual. Quando ele começava a falar sobre os personagens, a gente queixo caía, porque realmente ele se aprofundava e dava um panorama incrível. Bom, foi através do Ruggero Jacobi que me procurou um dia e disse, só tem um grupo de teatro de estudantes que eu oriento, que era o Teatro Paulista de Estudante, que eles mantinham uma orientação marxista e que querem fazer sociedade com você.
Pode ser? Ótimo, vamos embora. Estou precisando de gente para trabalhar aqui, exatamente o que a gente estava precisando. A gente sempre estava procurando gente. E aí, em 56, durante o fim de 56, essa proposta não foi feita, eu disse, ótimo. E aí entraram, se associaram ao grupo, o Teatro Paulista dos Estudantes. Era Vianinha, Guarnieri, Milton Gonçalves, Sérgio Rosa e mais uns 3 ou 4 que foram ficando pelo caminho. E, bom, o primeiro encontro nosso foi ótimo, eles começaram a trabalhar desde logo. Eu pude fazer uma montagem, por exemplo, de Molière, que eu queria fazer, que eu não podia fazer, que não tinha gente, e de repente eu pude fazer Molière com um espetáculo chamado Escola de Maridos, com 20 atores em cena naquele espaçozinho, se revezando, fazendo um carnaval ali dentro. Foi muito divertido. Nessa ocasião eu convidei um ex-ator do TBC para fazer o papel principal da peça. O Valdemar veio. E você vê que a gente já tirava dinheiro da bilheteria. Na verdade, o que eu ganhava na televisão, que eu ganhava razoavelmente bem, eu também punha no teatro. Sim. Eu botava. E os outros também, quando podiam, alguns ajudavam. Mas, a partir de 56, então, a gente começou a fazer um movimento muito grande lá. Aí, eu senti necessidade de mais um diretor que trabalhasse comigo, porque eu sozinho não estava aguentando. O Sérgio Brito, nessa altura, tinha voltado para o Rio. Então, eu procurei alguma pessoa. Eu mais tarde soube que tinha um camarada que estava rondando a porta do teatro, anos depois eu soube disso, que queria ser convidado. E era muito tímido para chegar e se apresentar. Você não imagina quem é. Paulo Francis. Paulo Francis, que eu vim a conhecer depois. Mas aí, quem me foi recomendado pelo Salvador Magaldi foi o Boal, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha escrito peças de teatro, tinha feito um curso nos Estados Unidos de playwriting. Então eu chamei o Boal, a gente acertou tudo e ele começou a trabalhar conosco. A primeira peça que ele escolheu foi uma peça americana, de Howard... Não me lembro. Foi com o Sadi Cabral, Florami Pinheiro. A Florami Pinheiro é uma atriz que formada pela EAD. Quando alguns atores se formavam pela EAD, a gente ia chamando. A primeira opção deles era a TBC, a segunda opção era a nossa. Então, alguns vieram trabalhar conosco. Em 56 já tinham se formado 6 turmas da EAD, né? Bom, aí a gente fez, o Boal fez essa peça, Howard Sidney, a peça, não me lembro do nome. Bom, é uma peça que não tem muita importância, mas é uma peça de ambiente rural americano. Para essa peça ele chamou Sadi Cabral, Francisco de Assis começou nessa ocasião também. E o Chico logo se incorporou ao lado marxista do nosso grupo. Porque... Isso tinha uma divisão? Não tinha uma divisão, mas tinha uma vontade de ter, compreende? Vamos dizer que tinha um prolitor ali querendo... Tinha todas as intenções possíveis. Sim. Tinha Guarnieri que puxava para um lado, tinha Vianinha que puxava para outro, tinha outras pessoas Como é que é essa do Guarnieri? Puxava o partidão, Vianinha puxava para quem? Não, Vianinha também era do partidário. Mas o Guarnieri era outro tipo de mentalidade. Vianinha era uma mentalidade... Os dois eram 2 representantes da esquerda, mas diferentes um do outro. Bom, não, mas isso é interessante porque hoje tem esse mito de que você tem uma posição política ao fazer teatro, você está partidarizando, está cometendo um crime danado. Isso é uma coisa que é do cidadão. Não, você como cidadão tem uma posição. Não, eu acho que, de repente, com a presença do Vianinha, do Guarnieri, dos outros, e do próprio Gero Jacob, que de vez em quando fazia reunião conosco e discutia também aspectos políticos, essa consciência política foi aumentando no grupo, foi se apoderando do grupo, sem dúvida nenhuma.
é uma coisa importante porque a gente tem a consciência de que, de repente, ao lado da sobrevivência, que era uma coisa que caminhava aqui, existia a sobrevivência ideológica, existia o cidadão brasileiro que estava crescendo. Nós ainda não tínhamos chegado aos 30 anos, nenhum de nós tinha 30 anos. É uma época do país muito efervescente, exatamente. Né? Época do JK, né? No momento em que as coisas começavam a ser discutidas no Brasil, a posse da terra, a grande descoberta da reforma agrária que tinha que ser feita. Todo o processo de industrialização. O processo de industrialização, que a gente ainda não sabia da presença maciça das grandes corporações. Essas coisas todas que a gente tinha uma enorme curiosidade. E muito recente, né? A gente dizer isso parece absurdo, não, era muito recente. Não era, hoje em dia, por exemplo, você consulta livros, você encontra essas coisas discutidas. Essa fase a gente tinha que passar na marra, na vivência diária. Então a gente não sabia exatamente que caminhos tomar, mas procurava acertar, procurava o caminho certo. E então o Rogério Jacobi, por exemplo, que foi uma das pessoas que me disse uma coisa que depois ficou na minha cabeça, a dúvida tem que estar presente. A dúvida tem que estar presente. Pergunta sempre o que é que está por trás disso, o que é que existe por trás, qual é o objetivo. Isso foi que nos levou muito a... Essa contribuição do Jacob, próprio da Versa, acho que foi decisiva para essa mudança do teatro paulista e brasileiro. Não foi essa contribuição? Eu tenho a impressão que foi também, mas mais importante do que isso, foi o que aconteceu depois. Porque, na verdade, nessa ocasião ainda persistia um detalhe importantíssimo. É que o nosso repertório era constituído por 90% de peças estrangeiras e 10% de peças nacionais. Então, até 1956, era essa a nossa realidade. O Boal, quando entrou, trouxe uma peça americana. Em seguida, ele escolheu uma outra peça americana, John Steinbeck, que foi um sucesso enorme. Bom, mas, enfim, essa era a proporção do nosso repertório. E não era só nosso, não. Era do grande teatro do Brasil todo. Poucas pessoas faziam peças nacionais. Então, às vezes a gente fazia, por exemplo, eu peguei uma peça nessa discussão sobre política, sobre governança, surgiu uma comédia satírica sobre o modo de governar o país. Uma peça do Silveira Sampaio, que naquela época era um comediógrafo importante. Chamava-se Só o Faraó Tem Alma. É uma peça que satirizava o totalitarismo totalmente. Satirizava o autoritarismo, entre outras coisas. Bom, e principalmente a corrupção também. Essa peça nós fizemos no Arena. Já foi o primeiro passo importante, porque começou a se discutir muito a valorização do autor brasileiro. Fizemos peças minhas também lá. Fiz uma peça minha que eu escrevi à maneira de Pirandello, mais ou menos imitando o estilo de Pirandello, ainda discutindo problemas existenciais e não problemas políticos. Bom, e depois dessa peça do Silveira Sampaio, a gente gostaria de ter feito mais peças nacionais. Mas voltamos no nosso ramerrão de descobrir peças. Eu lia desbragadamente naquela ocasião e cometi o maior pecado da minha vida naquele momento. Não sei se eu já contei isso, mas gosto de contar essa história porque é uma cacetada na minha cabeça que eu dou de vez em quando. Eu recebi uma peça do Nordeste. Eu li o nome, disse esse nome, botei numa gaveta e ficou na gaveta essa peça durante 6 meses. Isso foi em 56. No fim de 56, o cara que me mandou do Nordeste, a peça disse, vocês vão ter, sabe aquela peça que eu te mandei? Olha, você desculpa, mas eu não tive tempo e tal. Eu vou mandar, então, porque aqui no Recife vão fazer a peça, então esquece. Tá, então mandar de volta para você, mandei a peça de volta. Nem li. Era o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Eles fizeram lá
E a gente perdeu a chance de ter lançado o movimento que o Ariano Suassuna lançou. Bom, aí em fim de 58, não, no começo, fim de 57, nós estávamos procurando peças brasileiras. O Guarnieri me mostrou uma peça, o Cruzeiro lá do Alto, chamava-se. Eu gostei, achei que tinha uma substância romântica, mas sem dúvida nenhuma era uma peça interessante, tinha uma luta de classes, politicamente era engajada, boa. Eu pedi ao Guarnieri para trocar o nome da peça. No dia seguinte ele veio com outro nome, que é o que ficou. Eles não usam black tie. E essa peça estreou, a gente estreou essa peça com uma velocidade incrível, que a gente estava mais ou menos em crise. Estávamos precisando de uma peça nova, que a que estava em cartaz não estava funcionando. A gente ensaiou a peça em um mês. E estreou em fevereiro de 58. Depois de 10 dias mais ou menos, bilheteria mais ou menos, sabia o que ia acontecer. A partir do 10º dia, começou a fazer fila na bilheteria. E aí foi um sucesso, foi um ano em cartaz. A partir daí a gente sentou na mesa para discutir o que é que a gente vai fazer. A partir daí a gente decidiu que o caminho do nosso teatro, da nossa organização, era modificar não o aspecto plástico do espetáculo, não tirar a cenografia apenas, não despojar apenas, mas essencialmente contribuir também com alguma coisa para que a inteligência brasileira fosse fortalecida, fosse amparada, fosse orientada, ou pudesse ser discutido problemas nossos. Então os atores no palco não discutiriam mais problemas que não nos diziam respeito, mas a história inglesa, ou francesa, ou americana, mas aos nossos problemas. A partir daí a gente decidiu que só faríamos peças brasileiras. Tinha várias já nas nossas mãos. A segunda peça era uma peça sobre futebol que eu reputava até melhor do que o Black Tie, que é o Chapecó Futebol Clube. Menos romântica, muito mais aprofundada, interessantíssima peça. Mas o Black Tie estreou e 10 dias depois eu comecei a ensaiar o Chapecó. Diante do sucesso do Black Tie, vamos parar porque o Chapecó vai ficar podre daqui a pouco, antes de estrear, e não tem sentido. O Black Tie não tem a menor chance de sair de cartaz agora. As pessoas compravam entrada com uma semana de antecedência. A gente nunca tinha visto isso. A gente sabia disso de notícias da Broadway, daqui do Brasil a gente não sabia disso. Então, E esse público era o que? Era público de teatro, público normal? Público normal de teatro. Público normal de teatro. A gente teve uma avalanche de gente, público normal de teatro. Naquela época, a gente já tinha uma estrutura, cada um cuidava mais ou menos de um setor no teatro, a gente tinha mais ou menos uma organização feita. Não era apenas eu que comandava, mas tinha uma organização. Já tinha uma divisão de trabalho. Tinha uma divisão de trabalho. O Boal me ajudava muito, então o Vianinha cuidava de uma parte, o Guarnieri de outro, o Milton de outro. Entraram outros atores, como Nelson Xavier. Nelson Xavier entrou, por exemplo, porque antes do Black Tie, eu queria fazer uma versão do Hamlet, do Shakespeare, escrito pelo Rogério Jacobi, uma versão trajes modernos. Então eu só não tinha o ator para fazer o Cláudio, o rei. Então procurei alguém e achei o Nelson Xavier. Xavier, se você raspar a cabeça, você faz o personagem. O Nelson Xavier não é paulista, né? Ele é paulista. Ele é paulista? Acho que é. Eu acho que é. Ele trabalhava aqui em São Paulo, morava aqui em São Paulo, era jornalista. Ele é jornalista. Era jornalista de formação. Ele não quis cortar o cabelo. Não quis cortar o cabelo. Então eu disse, então a gente precisa procurar um outro Cláudio. E aí surgiu o Black Tie, então eu deixei de lado o Hamlet. E aí a gente seguiu com essa linha de teatro nacional. Daí surge, dessa reflexão de vocês do ator nacional, de alguma maneira também vai surgir o seminário
vocês passam a fazer dramaturgia, para tentar criar essa dramaturgia. Exatamente. Aí surgiu o seminário de dramaturgia que o Boal que dirigia. O Boal que tomava conta do seminário. O Boal que tinha os modelos que ele tinha feito lá nos Estados Unidos, então ele montou, nós lá em cima, naquela parte de cima do Teatro de Arena, fazia as reuniões semanais lá, e apareceu muita gente, deu muito bode, deu muita briga, foi uma das coisas mais conflituadas que a gente já teve, o seminário de dramaturgia. Ao lado das coisas positivas que trouxe, a segurança que a gente tinha, aprofundamento nos estudos que a gente era obrigado a fazer, houve muita discussão. Por exemplo, Jorge Andrade compareceu a muitas reuniões, se sentiu constrangido, porque alguns integrantes achavam que ele era completamente escapista e não pensava em termos nacionais na obra dele, quando é um problema a se discutir de maneira diferente. Ele talvez não discuta politicamente, as peças não discutam politicamente uma posição correta, mas enfim, ele tem uma visão nacional. E ele já era um autor conhecido? Não era muito conhecido. Ele era conhecido, ele tinha feito várias coisas. A primeira peça que ele escreveu, nós lemos na EAD, numa sala fechada, chamava-se Areia Movediça. Era também uma peça com conotação existencialista e tal, mas muito bem escrita. O Jorge dominava muito a técnica de escrever, tinha uma disciplina de trabalho impressionante. E ele foi montado no TBC que ano? Muito depois. Muito depois. Alguns anos depois. Zé, vamos só... Walter Jorge Durst também estava ali, também brigou muito. Enfim, foi por aí. Vamos fazer um salto, mas a gente volta se for possível. Todo esse desenvolvimento, estou vendo que você está preocupado com o horário. Do Arena, eu acredito que também o ambiente cultural do teatro foi mudando durante esse período, nos anos 60, nos anos 60, e vem o golpe militar. Como é que foi isso para o movimento todo cultural teatral de São Paulo naquele momento e principalmente para o Teatro de Arena? Deixa eu te contar um pouco antes, para me situar um pouco. Quando chegamos ao golpe, já havia acontecido muita coisa de 58 para 64 no Arena. Por exemplo, o sucesso do Black Tie permitiu que eu parasse os ensaios no Chapecó e, de repente, eu aceitasse o convite que me foi feito pelo Jean Vilar, que tinha estado no Brasil, tinha visto a Escola de Marines lá no teatro e tinha me convidado para fazer um estágio no Teatro Nacional Popular em Paris. Então ele disse, bom, agora o sucesso assim, eu vou embora para Paris, eu saí da televisão, não estou mais com televisão, não estou mais ganhando na televisão, vocês se viram aí. Então, as tarefas ficaram divididas, muito divididas, né? E me avisem como que acontece. Eu fui para Paris fazer um estágio 58 inteiro, início de 59 lá no Teatro Nacional Popular e também com o Strehler em Milão. Então foi para mim uma experiência fabulosa, um aprendizado incrível, um amadurecimento total. E lá você trabalhou, seguia os ensaios? Seguia os ensaios e via o que estava acontecendo e principalmente sentia o clima, como é que eles trabalhavam, como eles se aprofundavam, a escolha de repertório, como é que eles tratavam o repertório lá naquela época. O Vilar tinha uma linha de repertório de peças engajadas muito mais amplo do que a gente, né? Baseado em clássicos, muitas vezes, mas num tratamento muito mais objetivo do que a gente. Bom, eles tinham recursos incríveis. Bom, esses são detalhes que depois, um dia, é impressionante a gama de recursos que eles tinham. Bom, quando eu voltei, eu recebia lá cartas do Vianinha, dizendo, puxa, não sei como é que você aguentava isso aqui sozinho, isso aqui dá fogo, isso aqui contava algumas brigas internas, dissensões, está tudo em paz. Tudo. Bom, resultado. Quando eu voltei em 59, meados de 59, eu trazia comigo uma bagagem que eu tinha tratado com carinho nesse tempo. Brecht. Eu tinha lido Brecht, tinha contato com o espetáculo brechtiano, tinha trazido isso.
a linha de trabalho nosso tem que ser baseada em Brecht. A gente tem que fazer alguma coisa no Brecht. Tem que discutir. Bom, quando eu chego aqui, aí eu encontro um clima difícil. Havia tido muitos problemas anteriores entre as divisões, as pessoas, Manieri de um lado, Galinha de outro, Boal de outro, havia muitos problemas. Boal saiu. Depois eu fiquei um pouco tempo mais, depois o Boal voltou. O Boal foi dirigir espetáculos fora, conseguiu depois, mais tarde eu chamei de novo, ele voltou. Eu sei que 59 e 60 foram anos difíceis para nós. Nós fizemos sempre essa linha de repertório. Nós fizemos uma temporada no Rio de Janeiro para a gente ganhar fôlego, com esse repertório de peças brasileiras, clássicas, baseadas em engajamento. Fizemos no Rio de Janeiro Eles Vão do Rectai, fizemos Chapectuba e estreamos uma peça nova lá que era forte na época, que era a Revolução Americana do Sul do Boal, que era o primeiro musical que a gente fazia. Não sei se você conhece, é uma peça engajada, forte, interessantíssima. Bom, estreou lá, viemos para cá, fizemos aqui, e aí eu consegui botar na cabeça das pessoas que a gente devia fazer também Brecht. Que Brecht era um exemplo para a gente. Não era deixar para o lado o repertório nacional, era ensinar mais o repertório nacional, calçar mais o repertório nacional. Então eu consegui fazer naquela época Os Fuzis da Senhora Carrara. Lá no teatro, um elenco fantástico, ótimo, foi um espetáculo muito interessante. Bom, aí eu fui convidado para fazer, eu estava já há 12 anos fazendo espetáculo naqueles espaços de 3 por 4 metros e tinha voltado de Paris, onde o teatro tinha 32 metros de frente, 32 metros de fundo, 32 de altura, era uma loucura. E fazia um espetáculo com multidões em cena. Eram espetáculos incríveis, montagens incríveis. E nós ali naquele teatrinho de 3 por 4 metros. E nessa altura eu fui convidado pelo Teatro Nacional de Comédia a dirigir o Teatro Nacional de Comédia, a transpor essa orientação nacionalista para o nível nacional, para o Ministério da Educação e Cultura. Bom, era uma chance incrível, discutir isso com o Boal, a mim, o pessoal. Você tem que aceitar, você fica em contato, a gente fica em contato. Então eu fui para o Rio nessa ocasião. A primeira peça do repertório que me foi oferecida foi Boca de Ouro do Nelson Rodrigues, que não é bem uma peça política, mas é uma peça interessantíssima. É uma linha de teatro urbano interessante, ótimo. E eu comecei a pensar na possibilidade de repente, aquela experiência que a gente tinha feito aqui no Pequeno Teatro Nacional Urbano, transpor para o nível nacional. E tinha todo o apoio possível, porque o diretor do Serviço de Teatro era um marxista de 4 estados, que era o Edmundo Muniz, uma pessoa ótima, mesmo. Com formação. Formação, inclusive. Então era muito bom o negócio. Então eu comecei a fazer isso lá. Não era obrigado a fazer peças nacionais, mas era obrigado a fazer peças engajadas. A segunda peça foi o Círculo de Giz Caucasiano, do Brecht, e o Pagador de Promessas. Então, foi peças nacionais e estrangeiras de vulgo. Aí a coisa foi aumentando e peguei o Teatro Nacional de Comédia com mais de 40 pessoas. A gente fez uma excursão pelo Brasil inteiro para fazer um levantamento das necessidades de cada capital sobre teatros, material de teatro, material técnico, que necessidade tinha nesses locais. Enfim, nós fizemos um levantamento no Brasil inteiro e até no exterior. O espetáculo, esses 3 espetáculos foram até para o Uruguai. Isso foi em 62, 63. Voltamos e aí começaram a mudar ministro, começaram a mudar diretor do serviço, começou aquele bafafá da política de 63 para 64. Eu fui indicado pelo Itamaraty para dirigir uma peça nacional no Uruguai, A Invasão do Dias Gomes, com El Galpón do Uruguai, de Montevideo. Itamaraty que fez o convite. Itamaraty fez o convite
Porque eu era do Serviço Nacional de Teatro, Claro. do Teatro Nacional de Comédia, era diretor do Teatro Nacional de Mas Comédia. isso de acordo com o Galpão, em contato Claro. Que bacana, O Galpão não sabia. pediu e o Itamaraty me indicou e eu fui para lá. Foi um negócio fantástico. Atores dele, direção. Atores dele, direção dele. Foi A Invasão, do Dias Gomes, que é uma peça que falava sobre a situação política fantástica da época. Eu comecei a ensaiar essa peça em dezembro de 63, janeiro de 64, fevereiro de 64, março, e aí a peça estava para estrear, quando o embaixador já passou a não me receber mais. Ele me recebia, me oferecia cafezinho todo dia, quando eu quisesse. Dessa vez não me recebeu, começou a não me receber mais. Depois daquele comício no Central do Brasil, ele não me recebeu mais. A gente recebia notícias daqui e tal, mas as coisas estavam se afunilando e ele não me recebia mais. Eu tinha notícias do Arena também, que eles estavam fazendo várias experiências com o Boal, dirigindo aquela linha de pesquisa sobre Arena contra zumbi, Teatro Jornal. Teatro Jornal. Bom, aí, quando estourou o 31 de março, ele definitivamente, o embaixador não me recebeu mais. Cortou relações comigo e cortou o meu pagamento. Naturalmente. O teu salário. Meu salário também cortou. Eu estava residindo lá, no hotel, pago por eles. Tá? Quando aconteceu isso, o pessoal do Galpão imediatamente se pôs do meu lado. Eles me ofereceram um apartamento lá. Eu estava com minha mulher, meu filho lá, nós estávamos morando lá, praticamente. Você está desde dezembro? Desde dezembro lá. Bom, enfim, a coisa ficou de tal maneira que a estreia foi adiada para esperar ver o que acontecia, mas o espetáculo ficou um retrato do que acontecia no Brasil na ocasião. Terminava com o enfrentamento dos militares com o grupo dos invasores da favela. A peça parava aí e eu coloquei isso bem um de frente do outro e fechava o pano aí sem saber o que ia acontecer. Que era exatamente o que estava acontecendo na época. No Brasil. O Darcy Ribeiro foi assistir. O Jango não chegou a assistir, porque o Jango se escondeu lá, não quis saber de assistir, não se comprometer. Mas o Darcy foi, o Darcy frequentou várias discussões conosco, porque ele era, inclusive, do Ministério da época, né? O ministro da época. Bom, enfim, aí eu perdi um pouco o contato com o grupo. Eu perdi, não vivenciei essa fase. Essa passagem. Mas o Vianinha sempre me contava as coisas, como é que estava acontecendo e tal. E aí, na verdade, minha mulher tinha uma casa em Curitiba, eu tive dificuldade para voltar. Se eu voltasse, seria preso. Outras pessoas foram presos, o Boal, e o Guarnieri, o Vianinha e o Juca de Oliveira foram lá para a fronteira, fizeram caminhos diferentes, difíceis, né? Eu fiquei no Uruguai, os rapazes do Galpão disseram, pode ficar aqui por tempo que você quiser. Mas eu fiquei lá 1 mês, 2 meses. Minha mulher voltou porque o menino precisava pegar aula, então voltou para Curitiba, nós tínhamos uma casa lá, e começou a estudar em Curitiba. Eu disse, olha, eu não vou ficar mais aqui, vou embora, se passar na fronteira e não me pegarem, porque eu estava de carrinho meu, Fusca. Se passarem na fronteira e não me pegarem, vocês não souberem notícias minhas, que sim, fui preso. Ou eu voltei, não me incomodaram, não me chatearam, eu fiquei em Curitiba escondido praticamente. Mas veja que coisa mais incrível. Fiquei escondido até outubro de 64. Em novembro de 64, a Ruth Escobar me chamou e disse, venha dirigir uma peça para inaugurar o meu teatro aqui em São Paulo. Mas agora, como é que estão as coisas aí políticas? Não tem problema. E era uma peça que eu adorava. Brecht, a Ópera dos Três Inteiros. Se vou. Eu ia semanalmente, eu voltava para Curitiba, eu vivia meio escondido. Enfim, foi uma aventura. Estreou no fim de 64 essa peça, inaugurando o teatro, e eu voltei para lá. Nunca me incomodaram. Até 66, quando eu fui chamado no quartel-general de Curitiba, pelo general lá,
eu tinha inventado de fazer um teatro de estudante lá em Curitiba. Tinha dirigido já no Guaíra, feito umas peças lá, e inventei de fazer uma peça chamada A Urna, do Walter Jorge Destes. Era a urna de um faquir. Falava sobre o faquir fazendo aquele jejum para ficar durante anos, durante meses trancado numa urna. Bom, o general me chamou e disse, olha, nós temos um dossiê desse tamanho sobre o senhor aqui. Para de fazer propaganda da eleição direta, porque não tem urna nenhuma aqui nesse país. Pensou que a peça da urna fosse uma urna. Então, o senhor para com isso, o senhor vai preso. Então, eu não podia mais ficar em Curitiba. A partir daí eu vim embora. E voltei para o Rio de Janeiro e fiquei morando no Rio de Janeiro. Zé, vamos falar agora um pouco do diretor, Zé, né, que tem uma contribuição importante. Eu acompanhava o que estava acontecendo no Arena através das notícias que eles me davam. Eu, às vezes, dava palpite numa ou outra escolha, mas praticamente a orientação ficou sendo boa a partir de então. Eu vou falar agora de Zé Renato, e senador, que também é uma pessoa importante. Primeiro isso, você não só dirigiu no Arena, depois, como você mesmo disse, foi para a Balneário Nacional, né, que era uma tentativa de fazer um grupo, uma companhia nacional, né, ao nível das europeias, como tem a Comédie Française, tá certo? Você disse da sua relação com o João Bittencourt. Diz um pouco, qual é o sonho, o que entende por encenação o Zé Renato? Como é que é isso, Zé? Diante de todas essas experiências, da introdução da Arena, do trabalho dessa experiência. Eu entendo que o teatro oferece uma ocasião única de confraternização para as pessoas, de abrir a alma, de receber coisas novas e de se doar. Então, acho que o exemplo de generosidade que o espetáculo teatral pode dar se equivale a uma grande festa, onde você se entrega totalmente, recebe e dá. Então, eu acho que o espetáculo teatral é uma festa, tem que ser como uma festa, onde haja muita alegria, muita confraternização e muita inteligência, muita perspicácia, para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Através dessa festa, a gente tem que sentir o que pode melhorar, para que as pessoas saiam dessa festa melhores do que entraram. É isso que eu considero o objetivo do espetáculo teatral. Uma festa onde você vai para ser melhorado, de alguma maneira. E quais são os caminhos do diretor para conseguir essa festa com o seu elenco? Como é esse processo de trabalho? Em geral, eu costumo fazer com que as pessoas se engajem na proposta. É absolutamente fundamental que os atores se engajem nessa proposta, assumam essa proposta e realizem isso, e procurem caminhos. Eu acredito muito no texto, eu acredito muito na fase de análise do texto, essa fase primária de contato do texto com os atores é uma fase que eu dou a maior importância. Eu acho que a fase depois de detalhamento, de marcação, de aprimoramento, é uma fase menor. O importante é essa fase inicial, onde você aprofunda as relações, onde você aprofunda a análise do caráter, onde você aprofunda o conhecimento com os personagens. A partir daí, você é capaz de fazer o que você quiser, desde que você tenha na mão o miolo, o cerne, a intenção primária da personagem. Eu acho que é por aí. E é por aí que eu conduzo os meus atores quando eu posso. Nesse processo de trabalho seu, a função do ator, qual é a formação que tem que ter esse ator? Por todo esse trabalho seu, durante todos esses anos, nessa grande mudança que você fez do espaço cênico, de ter contribuído com ele, a experiência sua também no palco tradicional. Olha, qual é a formação desse ator? Eu cheguei à conclusão de que também é muito difícil você ter o ator que você precisa ter quando você tem determinados personagens. Na época que nós começamos, os atores vinham de diversas origens. No TBC, por exemplo, os atores não eram formados no TBC, absolutamente. Então,
vinham de um tem uma experiência X, outro Y e tal, e vinham falando, de repente, linguagens diferentes. Então, o fundamental, que eu aprendi com o decorrer do tempo, é que os atores têm que falar a mesma língua desde sempre. Os melhores espetáculos que eu consegui fazer foram aqueles onde eu trabalhei com um grupo, mais de 8 anos juntos, 10 anos juntos, como foi na época do Arena. Os melhores resultados que eu tive foram com aquele grupo que a gente se conhecia com o olhar, não precisava dizer nada. Bastava um piscar de olho, um jeito, a gente já sabia o que queria dizer, eles já sabiam qual era a observação. Então, o trabalho em grupo eu acho que é fundamental, porque aprimora a linguagem comum, estabelece uma linguagem comum. O ator pode vir de formações diferentes, mas tem que vivenciar em grupo durante algum tempo, durante muito tempo. Eu acho que no mínimo 2 ou 3 anos para que um espetáculo se faça no seu primor, no seu nível maior. Desse trabalho contínuo forma-se uma certa cultura nesse coletivo que favorece a criação. Exatamente, exatamente. O ator se sente também dono, responsável pelo espetáculo. Isso é fundamental, porque ele está pertencendo a um grupo que está criando juntos. Não é apenas um trabalho de um diretor que está ensinando o ator a falar o beabá, não. O diretor apenas indica os caminhos melhor para esclarecer a relação que o personagem A tem com o personagem B, ou discute isso. De repente, pode até se submeter à orientação de um ator que, de repente, dá um palpite melhor que aquele do diretor. Eu acho que a coisa tem que ser aberta. E na medida em que os atores trabalham juntos durante mais de 2 ou 3 anos, mais se aprimora o trabalho, mais eficiência o espetáculo adquire. E hoje em dia, que a maior parte dos atores, né, vem da escola, né? Você veio da escola, de uma das primeiras gerações de formação da escola, mas como você está dizendo, talvez naquela época houvesse menos atores oriundos da escola formados do que hoje. Você vê uma mudança nisso? Isso contribui? Você acha que isso contribuiu para que o trabalho da encenação, houvesse um aprimoramento? Como você vê isso hoje? Eu acho que há uma melhoria. Claro que há uma melhoria. E os atores, pelo menos a maioria, conhecem mais ou menos uma linguagem precariamente, é verdade. Mas ainda assim, eu sinto que o ator só se aprimora depois de conviver com o grupo durante algum tempo. Será impossível, eu acho, você reunir atores, se receber uma peça, como no sistema americano, você recebe uma peça e escolhe o elenco, fulano, que você jamais trabalhou, não sequer conhece, e eles vêm no primeiro ensaio com o texto decorado. Isso é um desastre aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil seria um desastre, porque as formações são tão diferentes. Quando você diz uma palavra, o ator tem que saber o significado dela. Qualquer um dos atores tem que ter a mesma ideia da imagem da palavra. Quando eu falo imagem da palavra, porque o ator, quando diz alguma coisa, tem que ter a imagem dessa palavra. A imagem tem que ser igual para todo mundo. Então, isso só se adquire com a convivência. Um grupo só adquire com convivência, e os melhores trabalhos, eu repito, são com a convivência. Por tudo que a gente tem conversado, é interessante a formação que a gente pode compreender de tudo que você contou até agora, como há na sua formação uma junção, uma tentativa, consciente ou não, de um certo erudito, vamos chamar assim, entre aspas, né, de formação clássica, com um certo popular. Como é que você vê isso na tua formação, Zé, no teu trabalho de encenação, no trabalho que foi na Arena, né? Essa tentativa dessa junção? Aí talvez seja uma bandeira que a gente discutia muito naquela ocasião. O que é que vem primeiro, se a gente quer divertir, ou quer instruir, ou quer orientar politicamente? Eu acho que isso é uma discussão que vem de longa data, e que o Jean Vilar, lá em Paris, foi um dos que me orientou melhor, que o teatro primeiro tem que divertir, em seguida tem as outras orientações dele. Isto é, o teatro
primordialmente diverte, mas não apenas diverte. Não pode só divertir. Ele tem que trazer em si outras funções tão importantes quanto divertir. Mas, em primeiro lugar, tem que divertir. Através da diversão, você conquista a cabeça das pessoas. E depois mostra o que você quiser. Através da diversão, você abre o caminho. Você não pode chegar com um calhamaço de ensinamentos, com um espetáculo teatral que atola o sujeito de ensinamentos, que obrigam a um recuo, a um repúdio. Não. Em primeiro lugar, a diversão. Em seguida, a diversão abre caminho para qualquer ensinamento que você queira ter. Então, queira dar. Essa é uma orientação que eu procurei seguir no meu trabalho. As peças, eu acredito que todas as peças que eu fiz sempre tiveram um conteúdo social, sempre tiveram um conteúdo ideológico, e de discussão, e de debate, e de polêmica. Mas, em primeiro lugar, vinha a diversão. Depois veio o resto. Você teve uma longa trajetória como encenador com um dramaturgo que foi João Bittencourt. Sempre, é verdade. Como é que foi essa? Bom, essa é porque nós fomos amigos de longa data. Nós somos amigos sob vários aspectos. Ele era um escritor de uma disciplina enorme, mas ele era de uma posição completamente diferente ideologicamente. Mas a gente nunca discutia isso. Eu só fiz as peças dele que me interessavam fazer, que eram com conteúdo suficiente para fazer, trazendo em si, ao mesmo tempo que a diversão, um conteúdo mais de crítica social. Haja visto O Dia que Raptaram o Papa, O Sigilo Bancário, e várias peças que eu fiz dele. Várias peças. E ele, de fato, é dessa geração um grande comediógrafo. Ele é o grande comediógrafo dessa geração. Eu, sem dúvida nenhuma, acho isso. Ultimamente ele andou doente e tal, infelizmente faleceu. E agora, bem nos dias de hoje, qual o projeto do Teatro dos Artes, Zé? É um projeto difícil, porque a gente tem muitas dificuldades. Nós temos um teatrinho pequeno que ainda não tem público dele. Nossa grande dificuldade é conquistar público para esse teatro. Nós fizemos aqui 4 peças, de repente, no primeiro ano, de autores brasileiros. Foi o RG do Bocarzel, Galeria Metrópole, do Mário Viana, Os Arquivistas, do outro autor também novo, e do O Moço de Pirataraca, de um outro autor, Fábio Torres. Então foram 4 autores que a gente chamou, fez um concurso aqui, apareceram esses 4 autores. Então, a gente fez 4 peças brasileiras, tendências diferentes, mas todas com conteúdo social muito bom. Todas. Principalmente a primeira RG que eu dirigi. Eu pensei que fosse conseguir algum resultado com isso. Conseguimos muito pouco. Em seguida, a gente fez uma outra linha, musicais. Nós tivemos uma peça aqui sobre Arthur Azevedo, a vida de Arthur Azevedo, Aroma do Tempo, que foi um sucesso. Mas não veio o público que a gente esperava. Foi um sucesso para quem veio, mas foi pouco. A outra peça nessa linha, que foi uma ópera popular, Rua 13 de Maio, sem número, não foi tão bem logrado. Acho que a gente aí fez alguns erros e tal. Não foi tão bem logrado. Enfim, nesse momento a gente está numa encruzilhada. Nós precisamos ter público aqui nesse teatro. Vamos tentar algumas jogadas aí que a gente está buscando, está procurando. E não se sabe. Como é que você vê dentro disso, né, o ambiente hoje? Como é que você, em relação a estar instalando esse teatro aqui, quer dizer, como é que você sente esse ambiente teatral, da criação, da encenação, de você ser tão atuante até hoje dentro do movimento Teatro de Grupos? Como é que você vê isso em São Paulo? Né? Da lei de fomento, contribui, não contribui? Eu acho que se não fosse a lei de fomento, eu não estaria fazendo isso hoje em dia. Não creio que estivesse fazendo isso hoje em dia. A lei de fomento realmente foi um alívio para a gente, deu condições para a gente fazer isso. Esse foi o primeiro passo, foi fantástico. Eu acho que a lei que nasceu por pressão daquele grupo do Arte contra a Barbárie foi um trabalho excepcional e eu espero que esse tipo de iniciativa cresça até o governo federal. Aquele famoso relatório que eu trouxe em 1962, do Brasil todo,
foi enfiado numa gaveta lá no Ministério e até hoje só está com teia de aranha. Aquilo foi para o SNT, Foi para o SNT e aí acabou. Então, essas iniciativas de apoio deviam ser transferidas para o Brasil todo. Lula representava uma esperança para a gente. Mas será que está acontecendo essa esperança? Agora, como é que foi a direção do Rasa Coração? O Rasa Coração, olha, teve uma história. Eu continuei a minha relação com o Vianinha muito boa. Com o Guarnelli nem tanto. Com o Vianinha muito bom. Com o Guarnelli a gente teve alguns atritos, tal, mas a gente sempre deixou para lá, deixou passar. Mas com o Guarnelli eu tive atritos também, mas a diferença era que o Guarnelli enfrentava de cara, dizia o que pensava de cara, eu respondia, a gente brigava e daqui a pouco a gente estava nos braços do outro, com o Vianinha. Então a minha relação com ele foi muito positiva. Eu dirigi naquela época, em 74, acho, uma peça dele, chamada Alegro Desbum, uma comédia, que também tem um conteúdo social. Mas Que é bom, foi um sucesso enorme, um grande sucesso. E desde então a gente conviveu muito. Ele morava lá no Rio e começou com essa doença maldita aqui. Ele me mostrou um dia uma peça, o primeiro ato de uma peça. Estou escrevendo isso, o primeiro ato está aqui. Eu li, daqui a 2 dias a gente se vê, daqui a alguns dias a gente se vê. Ele esperava que eu lesse e telefonasse para ele. E eu fiquei, eu fiquei siderado, porque eu achei tão fantástico, eu achei melhor que qualquer coisa que existia no Brasil na ocasião. Eu nunca tinha visto uma peça brasileira estruturada com tanto fundamento, feita com tanto cuidado, o primeiro ato da peça, só o primeiro ato. E eu fiquei lendo, relendo, e fiquei 2 dias assim. Depois me encontrei com ele, você não gostou, né? Você não gostou, não me falou nada. Eu disse, não, rapaz, eu adorei, eu não tive jeito de falar com você, porque eu achei fantástico. Eu vou fazer essa peça, vou fazer. Bom, ele veio, nós viemos para São Paulo, na ocasião, fizemos uma leitura desse primeiro ato no Teatro Paiol. Antunes foi, uma porção de gente foi. A reação foi um pouco estranha, não sei porquê. Vianinha ficou muito chateado. Ele disse, olha, pô, deixa pra lá, eles não entenderam, acho que essa peça foi mal lida, não foi bem lida, essa é uma peça que depende de tempos, de clima, de ação, de pausa, uma série de situações que não pode ser assim lido. A leitura não diz tudo. Bom, ele foi para o hotel, se sentiu mal naquela noite, teve que viajar no dia seguinte para o Rio de Janeiro, não pôde continuar a escrever. A gente teve depois alguns contatos no Rio, ele disse que ele não conseguia escrever, eu levei ele para o aeroporto, porque ele foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento lá de 1 mês, vou escrever lá no hospital. Quando voltou, disse que não conseguia escrever nada, mas tem o segundo ato aqui na cabeça. Enfim, o Vianinha escreveu o segundo ato, ditando para a mãe, não conseguia escrever. Ele ditou para a Delcélia, a mãe dele, o segundo ato, que é totalmente diferente do primeiro. Porque o primeiro que tem de estruturação, o segundo não tem, de jorro de emoção, é uma coisa fantástica. Bom, quando ele terminou, a gente vai entrar, a mãe dele acabou de datilografar, me deu o segundo ato, a gente vai entrar com o pedido de liberação e ao mesmo tempo vai entrar com o concurso do SNT. A peça venceu o concurso do SNT e foi proibida ao mesmo tempo pelo Ministério da Justiça. Foram 5 anos de luta para liberar a peça. E a peça foi, quando o Viana morreu em 74, eu disse, olha, o Lima Duarte concordou em fazer o papel do Anguari, não se preocupe, a gente começa a ensaiar essa semana, está tudo bem, está tudo em cima. E ele faleceu achando que a gente já estava ensaiando, a peça estava proibida. Bom,
Só em 79 a gente foi conseguir a liberação. A gente conseguiu um patrocínio no Paraná e fomos estrear lá. Foi um trabalho maravilhoso. Trabalho maravilhoso que eu, de repente, me senti rejuvenescido, fazer aquele trabalho fantástico, que é uma peça que a gente viveu, aquele personagem, a trajetória do Manguari Pistolão, o contato dele com o filho, as brigas dele com o filho, que foram as disputas do Vianinha com o filho dele, com o Vinícius. Então, foram momentos fascinantes. E, na verdade, eu também tive um grande apoio do Raul, que fez o papel, que embarcou com um vigor extremo no espetáculo e defendeu com unhas e dentes aquele espetáculo. Eu tive uma parceria muito boa de todo mundo. Todo mundo, de repente, eu consegui, eu acho, nessa peça, esse espírito de festa, de confraternização. Eu acho que foi uma das grandes vantagens que eu tive naquela ocasião. Foi o espírito de confraternização que todo mundo esteve imbuído nesse espetáculo. Foi um sucesso, tanto no Paraná, quando estreou, no Rio de Janeiro, que ficou muito tempo, aqui em São Paulo, que ficou muito tempo. Foi uma batalha muito grata à memória do Vianinha, no meu ver. E extremamente emocionante também. Zé, vamos terminando, deixar para você dizer o que você quiser. Eu sou obrigado por ter ficado aqui com a maior satisfação. Quando eu cheguei em São Paulo muito jovem, Zé Renato era uma lenda. Eu não fiquei nunca te mandando nenhum teatro seu, mas eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, você... Caceta, é a segunda vez que acontece isso, cara. Que eu vi você passar numa assembleia no Rude Escobar. Era talvez uma coisa do interiorano, né? Era como se tivesse chegado perto de um certo mito, né? E hoje a gente até tem uma proximidade. O que eu quero dizer é que, às vezes, na cultura brasileira, nessa porca cultura brasileira oficial, há um desconhecimento das pessoas que efetivamente doaram uma parcela da sua parte significativa da vida na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais humana. E dentro dessas pessoas, com certeza, por tudo que você contou aqui, do pouco que você contou aqui, fica a sua pessoa. Estou te fazendo isso pessoalmente, uma coisa de gratidão mesmo, de colega. Posso te chamar de colega? Procure isso. Olha, Maia, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico também tão comovido quanto você. Eu só posso dar os parabéns ao Folias por esse aniversário também. Sabe, uma das coisas que mais gratifica a gente é chegar de repente ao ponto da vida que a gente diz agora não tem mais retorno, falta pouco, mas sentir que, como o Manguari Pistolão, a gente tem consciência de que de repente os problemas que a gente viveu, os percalços, foram o preço que a gente pagou para viver. E é um preço que valeu a pena. Valeu a pena tudo aquilo. Se a gente pudesse recomeçar, talvez nesse momento, esse teatrinho signifique um recomeço. E eu faço isso com enorme prazer. Tempo atrapalhado.
trabalhando no teu ensaio. É, maravilha, Zé.